E parece que o Francis Ngannou conseguiu tudo aquilo que ele queria. Essa semana o Francis Ngannou anunciou que fechou o contrato com a PFL. E nesse contrato aí, a gente já estava imaginando que seria com a PFL, porque todas as outras grandes empresas aí de MMA já tinham falado que tentaram negociar com ele e não tinham conseguido. Inclusive, a gente soltou um vídeo tem pouco tempo comentando do One, né? A diretoria lá do One falou que tinha oferecido 20 milhões de dólares aí pro Francis Ngannou para ele poder fechar o contrato, mas que não foi a parte de dinheiro que atrapalhou as negociações. O Francis Ngannou estava pedindo outras coisas, como por exemplo um assento na mesa diretora do evento e tal, e essas partes burocráticas, o One falou assim, não, isso aí eu não vou te dar, eu quero que você venha aqui, lute, faça a sua grana e só. E a PFL entregou tudo isso para o Francis Ngannou, inclusive pagando até menos, né, pelo que ele falou lá, a luta dele para aparecer para lutar. O certo dele são 2 milhões aí pela PFL, o que já é mais do que a PFL paga no torneio de qualquer maneira, é um ótimo contrato, mas todas aquelas coisas que ele queria, de participar do board e tal, foram atendidas pela PFL. E é bem interessante porque só o show money que eles falam, né, de aparecer de 2 milhões já é realmente impressionante, né? A gente não sabe exatamente como ele vai lutar, ao que tudo indica ele não vai lutar nas seasons, né? Nas temporadas do PFL normal, ele vai ter tipo uma categoria de super lutas que ele fará dentro do evento, e aí, gente, a gente tem pano pra manga para vários tipos de luta, né? Verdun, por exemplo, é um dos exemplos que a gente poderia dar aqui agora. Então, só de chegar e aparecer, ele já ganha mais do que um lutador que lutaria todas as temporadas e venceria lá no final. Então já é uma grande vitória ali pro Ngannou, e eu acredito que ele está planejando fazer várias lutas de MMA dentro do PFL, porque para ele financeiramente vai ser realmente bem relevante. Sobre o que o André colocou dele ter conseguido mais coisas, basicamente ele conseguiu uma parada interessantíssima, né? O One ele casou e tentou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer o seguinte, Ngannou. Não, PFL, É o PFL, desculpa, né? Eu vou fazer o seguinte, você vai ser o presidente da organização o PFL que eu quero abrir lá na África. Então você vai ser o chairman, vai ser o presidente dessa organização lá e vai cuidar especificamente do PFL que a gente está para inaugurar lá na África. E vai ser excelente, né? Ter um africano, né, com a cara do negócio lá, indo à frente, um lutador que conhece do negócio, já está no mundo da luta já tem um tempo, vai ser realmente bem legal para trazer mais africanos, trazer a comunidade local ali do país para começar a engajar melhor e trazer, quem sabe, novos talentos, né? E não só isso, ele, além de ser o chairman dentro do PFL que vai acontecer na África, ele também vai ter um local na mesa conselheira, vamos assim dizer. Ele vai ser um representante dos lutadores na mesa conselheira do PFL Global. Ou seja, basicamente, parece que é sempre o que o Ngannou queria desde o início. Ele quer ser mais do que um lutador. Ele quer ter algum local de fala no mundo corporativo das lutas para ele tentar mudar de alguma maneira esse negócio, trazer uma visão dos lutadores para dentro das empresas, para quem sabe eles serem mais valorizados. Eu acho que é bem interessante essa briga do Ngannou, né? Ele falou assim, eu sei, tem muita gente falando que não, esse acordo não é bom e tal. Eu tô tranquilo, fiquem tranquilos, eu agradeço os conselhos, mas tá tudo bem. Afinal de contas, a grana que ele tá recebendo é uma boa grana, tá? E ele falou, o que a gente precisa na África é de estrutura, e o PFL vai conseguir gerar isso lá, é um incentivo ao esporte lá. A gente já sabe que tem vários campeões no UFC vindos de lá, o continente africano, teve lá Usman, o Ngannou reinando, a Adesanya reinando, essa galera vindo de lá, e tem muitos outros para vir, tem muita gente boa que pode vir de lá, mas não tem estrutura de treinamento, não tem estrutura para você captar esses talentos e trazer para cá. E com o PFL criando essa estrutura lá, capitaneada pelo rosto do Ngannou, que é o exemplo do sucesso disso aí, eu acho bastante interessante, a gente provavelmente vai ter bons nomes vindo daí. Mas não é só dessa grande de 2 milhões que vai viver, ele também tem o seu patrocinador próprio. Então, o Ngannou não vai ficar refém, como ficam os lutadores do UFC, de ter que usar uma marca específica na semana da luta. Ele tem seu próprio patrocinador, então ele pode gerar muito mais grana fora disso, além de não ter interferência no boxe. Ou seja, o Ngannou vai poder fazer sua luta de boxe, inclusive, pelo que consta, ele vai estrear no PFL apenas em 2024, porque em 2023 ele quer fazer a luta de boxe. Estão se falando de Tyson Fury, vamos ver se essa luta realmente engate, se realmente sai do papel, mas eu acho que fechar o acordo com a PFL é o primeiro passo para o Ngannou agora se concentrar nessa etapa da carreira dele, que é tentar fazer a luta de boxe contra um campeão mundial. Lembrando que ele só vai estrear na PFL a partir do ano que vem, então esse ano ele está livre para poder fazer o que ele quiser dentro do mundo do boxe. Agora, se vai ser o Tyson Fury a gente não tem essa certeza. Obviamente, para tudo isso valer a pena,
ele teria que fazer essa luta de boxe. Porque na boa, né? Se ele ganha aí, que seja uma bolsa pequena, vamos assim dizer, fazer uma super luta dessa, ganhar aí 15, 20 milhões, já é um negócio completamente absurdo e ele não precisa nunca mais se preocupar com dinheiro na vida dele, né? Ele ficaria mais tranquilo para se voltar, né, a lutas pontuais, super lutas, como ele colocou ali dentro do PFL, e ficar mais no mundo corporativo para tentar ajudar lutadores na África e também lutadores do PFL de uma forma global, né? Trazer um pouco dessa visão dos lutadores. E é isso que eu sinto do Ngannou, né? Ele não quer realmente ser só um lutador. Se o Ngannou, na minha opinião, estivesse pensando só no legado, talvez, de lutas, eu acho que ele teria ficado no UFC. Tudo bem, o gap entre as empresas hoje ele está diminuindo, o UFC não é mais aquele cara que estava tão longe que as outras empresas olhavam assim, cara, não tem, o nível de competição está muito além do nosso. Não é isso. Tanto que a gente vê lutadores muitas vezes hoje ativos do UFC que saem e perdem no PFL, às vezes nas primeiras lutas que eles fazem lá. A competição está mudando. Lênin, os maiores nomes ainda estão no UFC? Sim, mas o gap não é mais o mesmo de antigamente. Mas ainda assim, ser campeão do UFC ainda tem o seu peso, ainda tem a sua moral, vamos assim dizer. Quem é campeão do UFC hoje é considerado como um grande campeão de MMA no mundo da luta. Então, você ter esse nome é muito relevante. Tanto é que o John Jones já aproveitou e até alfinetou o Ngannou falando, é fácil falar isso tudo aí do outro lado da rua. Pois é, falou assim que é muito fácil você se auto-intitular o homem mais temido do planeta aí do outro lado da rua, né? A gente tem que levar em consideração que isso que o Lênin tá falando faz todo sentido. E o Ngannou só conseguiu alcançar esse posto e essa negociação com a PFL porque ele foi campeão do UFC, tá? Porque se o Ngannou fosse campeão de um outro evento, provavelmente ele não ia ter essa banca, não ia ter esse poder de negociação. Então você vê como você ser um campeão do UFC traz pra você um poder de negociação das outras empresas. A gente já falou isso de vários outros lutadores que foram, por exemplo, pro Bellator e chegando lá ganhando uma grana gigantesca. O cara falou assim, nossa, estou ganhando numa luta do Bellator mais do que eu ganhei, tudo que eu ganhei no UFC. O Corey Anderson foi o que falou isso, né? Mas ele só ganhou essa grana porque ele carregava um ex-UFC no currículo dele, senão ele não tinha ganhado essa grana. Então, não dá também pra você tirar que o UFC não é importante. É importante, esses caras ganharam o estrelato por conta do campeonato dentro do UFC. Então é por isso que eu tô dizendo, tipo, se ele quisesse só focar em legado, ser campeão do UFC hoje, bater o John Jones, por exemplo, ia trazer um reconhecimento para ele no mundo do MMA muito maior do que fazer lutas pontuais dentro do PFL. Mas, repito, o que eu tô entendendo é que o Ngannou quer muito mais do que isso. Ele quer, obviamente, cuidar da vida financeira dele, porque ele não é bobo, e realmente, como a gente colocou, só essa questão de ter patrocinador próprio e 2 milhões por luta, de só aparecer, a gente não sabe, inclusive, se vai ter ainda participação em PPV ou outras coisas, tá, gente? É só aparecer, não precisa nem ganhar. Patrocinador, não sei o que lá, vai ter mais. Vai ter um valor completamente aí fora do normal de um lutador padrão. Então, eu não sei se é muito maior do que o UFC ofereceu, porque não chegamos em números. O Dana White falou que é um dos maiores contratos que ele já chegou a negociar com o lutador, mas como a gente não tem valores, é difícil a gente pontuar, mas ainda assim eu acho que é um valor bem elevado para um lutador de MMA hoje. Então ele não foi bobo nesse ponto. E tá também trazendo algo que ele nunca conseguiria dentro do UFC. O Dana White nunca permitiria que um lutador entrasse e chegasse chutando a porta ali e representasse o lutador numa mesa de conselho dentro da empresa. Ele conseguiu isso no PFL, que eu acho que é um grande sonho dele. É um cara que vem do nada. Ngannou é um cara que passava necessidade dentro da África, veio para os Estados Unidos sem local para ficar, sem lugar para morar. Na França, né? Enfim, ele saiu da África buscando um sonho sem condição alguma. E conseguiu isso, cara, da base da porrada, literalmente. Né? Mas ele sabe que tem muitos outros lutadores e crianças, etc., dentro da África, que poderiam ter mesmo oportunidade e que acabam não tendo por causa da situação que a gente tem lá hoje. E ele quer ser essa cara, ele quer ser alguém muito maior do MMA, do ponto de vista de legado, mas também de trazer talvez essa equidade, que, sendo muito sincero para vocês, ninguém nunca conseguiu fazer isso até hoje. Eu não acho que vai ser o Ngannou, mas é muito legal você ver um lutador que tem essa intenção de tentar representar os lutadores de alguma forma e trazer um pouco dessa equidade. Obviamente, todo o trabalho dele vai ser dentro do PFL, tá, galera? Não vai ter nenhum tipo de força dentro de outras organizações, mas já é alguma coisa. Pois é, imagina se ele começa a criar talentos no PFL, talentos inclusive que podem, alguns vão pro PFL, outros vão pro Bellator, outros vão pro UFC, e o cara começa a ser campeão lá, representado pelo Ngannou, do time gerado pela PFL África. Isso vai começar a gerar uma repercussão. Caramba, tem um celeiro ali, a gente consegue tirar gente muito boa dali, vamos investir mais nisso, e talvez isso faça com que as outras empresas também se movimentem nesse sentido, o que seria muito legal, porque a gente tem um continente inteiro ali que tem poucas oportunidades
oportunidades de uma maneira geral, comparado ao que você tem nos norte-americanos, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, você fortalecer isso de alguma forma, dar uma oportunidade para os caras, é muito legal. É muito bom ver o Ngannou buscando as suas raízes e tentando trazer isso aí à tona. Mas e vocês, ficaram surpresos do Ngannou fazer parte aí da PFL agora? Acho que vai dar certo esse plano dele de tentar dar esse empurrão no continente africano, trazendo mais lutadores de lá? Coloquem nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até mais. Até mais.